Queridos irmãos e amigos, é uma alegria poder estar com você para compartilhar a palavra de Deus. Espero que você esteja bem, que Deus continue abençoando a você e sua família. Nesses dias difíceis, nesses dias de dores, estamos ainda vivendo a pandemia do coronavírus. Cada dia que passa nós temos notícias bem difíceis. E nessa noite, hoje, para você talvez seja dia ou tarde, nós vamos falar sobre o que está em Mateus capítulo 24. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 24, versículos de 3 a 8, palavras de Jesus, conversando com seus discípulos, Jesus já bem perto de ser entregue para ser crucificado, mas estava num diálogo com seus discípulos ali em Jerusalém, próximo ao templo. Então, a palavra de Deus nos diz assim, Mateus 24, verso 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 12, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ainda versículo 42, Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto. Verso 43. Se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Verso 45. Que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. E ainda verso 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, que a tua palavra fale aos nossos corações nesse momento, que o Senhor abençoe as pessoas que estiverem assistindo a este vídeo, falando nas suas vidas para a tua glória. Usa esse pequeno servo para a tua glória. Obrigado, Senhor, por teu amor em Jesus Cristo. Nós te oramos, te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, o nosso título para essa reflexão é Os Ds dos Dias de Dores. Os Ds dos Dias de Dores. Veja só, que título é esse, irmão Túlio? A letra D, que inicia algumas palavras, que inicia algumas virtudes que devem estar presentes em dias difíceis, dias de dores. Veja só, o nosso contexto histórico, bíblico aqui é o seguinte. Como eu disse, os discípulos estavam conversando com Jesus ali no templo, estavam falando sobre as edificações. Jesus falou para eles, olha, em 3 dias, aliás, esse templo vai ser derribado e não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Depois eles estavam conversando ali no jardim Getsemane, ali no Monte das Oliveiras. Estavam conversando ali no Monte das Oliveiras. E aí conversavam a respeito de algumas questões. Os discípulos queriam saber o que é que ia acontecer no final dos tempos. Eles queriam saber dos sinais. Então Jesus começa a falar com eles profundamente sobre os sinais dos dias finais. Isso aconteceu no primeiro século, esse diálogo foi registrado aqui por Mateus, mas Jesus apontava para uma época futura. E ele discorre aqui que nos dias difíceis do final dos tempos, dias de dores, que ele chama esse tempo que ele estava apontando para o futuro, princípios das dores, no versículo 8, vários sinais estariam acontecendo juntos. E Jesus disse, olha, quando esses sinais estiverem acontecendo juntos na terra, é porque está muito perto do fim dos tempos. O fim dos tempos, o fim do mundo, não é acabar o planeta. Não é o planeta explodir.
O fim dos tempos é a consumação dos séculos em que as profecias estarão se cumprindo e o julgamento de Deus cairá sobre a terra. E as pessoas precisavam saber, o povo de Deus precisava saber, o povo do mundo precisava saber que esse dia chegaria, esses tempos chegariam. Quais são os sinais que nós podemos encontrar no texto bíblico que, conforme Jesus, estariam acontecendo simultaneamente para indicar os finais dos tempos, os dias de dores, os dias de dificuldade profunda? Então Jesus fala aqui, faz uma descrição. Primeiro no versículo 4, tempo de enganos, muitos enganos, homens enganando os outros, tempo de mentiras, mentiras inclusive religiosas, pessoas se apresentando, versículo 5 ele fala, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, homens mentirosos, falsos profetas, a Bíblia fala desses falsos profetas, como reconhecê-los pelos seus frutos, uma pregação contrária à Bíblia, parecendo eloquente, mas que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus, o evangelho desses homens é um evangelho que contraria o próprio evangelho de Deus. Agora, Jesus está falando que esses homens estariam presentes também no final dos tempos. Então, enganos que seriam feitos em várias áreas, políticos, sociais, enganos espirituais, religiosos também juntos. E aí no versículo 6, Jesus fala, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, ou seja, guerras propriamente ditas, país contra país, e tipos de guerras, boatos, comentários de tipos de guerras, guerras ideológicas, guerras de informação, guerra de comunicação, guerra fria, guerra política, então rumores de guerras, comentários sobre e descrições sobre tipos de guerras que não são aqueles conflitos armados propriamente ditos. Então, tanto guerras físicas, guerras normais, como se conhece, armamentos e todas coisas assim, mortes e coisas assim, e outros tipos de guerras ideológicas, conceituais, juntas com enganos e enganos. Também Jesus falou que naquele tempo aconteceria nação contra nação, reino contra reino, conflitos entre os países aí o tempo todo, no mundo todo, o tempo todo conflitos. E haveria também fomes, pestes, epidemias, pandemias, terremotos, maremotos, tsunamis. Jesus disse, quando chegar esse tempo, que tiver tudo junto, olhe como vocês conhecem o ditado, até no contexto que está falando aqui, que o verão se aproxima, você tem que saber quais são os sinais da figueira, a figueira começa a brotar, você sabe que o verão ali para o judeu era muito comum, a figueira brota, está chegando o verão, a figueira está brotando, está chegando o verão. Aqui é o que Jesus está dizendo, usando isso como uma ilustração para indicar a atenção que deveríamos dar a esses sinais. Quando todos esses sinais estiverem acontecendo juntos, saibam que está perto o verão. Então, meus amados, eu acredito, sinceramente, se você não acredita, eu respeito sua opinião, que nós estamos vivendo esse tempo de dores, princípios de dores. Nós estamos vendo uma pandemia aí impressionante. Não é a única epidemia da história, já houve muitas epidemias na história, epidemias que infelizmente mataram bilhões de pessoas aí, outro vídeo a gente vai falar a respeito disso, mas essa pandemia ela tem diversas características, estamos envolvidos com conflitos de vários tipos. E o que é que a gente pode aprender como cristão? O que é que Jesus quer nos ensinar? No texto aqui, nesse contexto, quais são as virtudes que contrapõem aos sentimentos que esse cenário poderia produzir? Porque se você olhar no versículo 6, Jesus fala, olha, mesmo com tudo isso, não vos perturbeis. A ideia é que essa catástrofe generalizada produz no servo de Deus, produz nas pessoas um pânico. Produz uma ideia de que eu não posso mais fazer nada. Pronto, agora acabou tudo. E agora? O que é que eu faço? Jesus disse, inclusive prevendo isso, ele disse, olha, você vai se sentir assim. As pessoas naquela época, na verdade Jesus estava dizendo, as pessoas naquela época se sentirão levadas ao pânico, mas não se sintam assim.
não se perturbem, porque esses são sinais da minha vinda. Então, ao invés do pânico, do desespero, o que é que o cristão, o servo de Deus, aquele que confessa ao Senhor, precisa sentir? Quais são as virtudes? Eu enumerei aqui 4 virtudes, ou seja, os Ds dos dias de dores são Ds positivos. Não é o D do desespero, a da discordância, da discórdia, da desesperança, da desistência. É o D da diligência, o primeiro D. O latim traz uma palavra diligere, que significa amor, carinho, alegria e prontidão em viver para a glória de Deus, de modo que a nossa vida busque a excelência, não aquela condição que Jesus mostra no versículo 12 aqui do contexto, que ele diz: o pecado vai estar tão forte no mundo que as pessoas vão perder o ânimo, vão perder a vontade de fazer as coisas. O amor, a dedicação vai esfriar. A pessoa vai parar de se entregar, vai se tornar indiferente, vai viver ao Deus dará, não vai ligar para os outros. Então o Senhor está dizendo, ao contrário, vivam com diligência. Isso está no versículo 42 do capítulo 24, quando Jesus diz: vigiai. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora, porque todos esses sinais não estão apontando para a volta de Jesus. Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, como é que o servo de Deus, o cristão, como é que eu preciso viver? Eu preciso viver uma vida de vigilância, ou seja, diligência. Para essa vigilância, eu preciso estar atento, empregando o amor de Deus que está na minha vida, por conhecê-lo. Como resultado da relação com Deus, o servo do Senhor, o discípulo de Cristo, ele vai empregar diligência e vai buscar excelência em tudo que estiver fazendo. Então Deus espera de nós diligência. É o primeiro D dos dias difíceis, os dias de dores, é o D da diligência. Mas também tem o D aqui da determinação. Determinação que significa constância, que significa coragem para me comprometer. Uma obediência incondicional a Deus. O versículo 46, Mateus 24, fala: bem-aventurado aquele servo que serve. Isso quer dizer, eu me comprometo, eu entendo que nos dias finais eu preciso ser diligente, empregar amor em tudo que eu faço, e eu preciso ser obediente. Eu preciso estar determinado a ser obediente a Deus. Senhor, eu vou ser obediente ao Senhor. Eu posso deixar minha vida para lá, posso me descomprometer com Deus e pensar: Deus deixou o mundo chegar nesse ponto? Posso. Mas eu também posso dizer: Senhor, eu sou teu servo. Eu quero te servir. Eu quero te servir para a tua glória, servindo as pessoas. Então, o segundo D aqui é o D da determinação. Enquanto eu estou vigiando, porque Jesus vai voltar a qualquer momento, a minha vida está entregue a Ele, consagrada a Ele, eu estou determinado a obedecer. O terceiro D é o D do detalhismo. Como assim, meu irmão Túlio? Para lidar com fome, peste, terremoto, pandemia, meu querido irmão, eu tenho que ser detalhista. Eu tenho que ser detalhista para identificar o pecado. Eu tenho que ser detalhista para identificar as mentiras. Eu tenho que observar, ter senso crítico. Jesus está mandando que nós vigiemos. O versículo 4 a 6 fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, acautelai-vos, ter cautela exige concentração, exige estudo, exige pesquisa, exige análise, senso crítico, direcionado por Deus, para não ser enganado pelas mentiras. São muitas mentiras, meus irmãos. São muitos fake news. É uma contradição. A gente está vivendo um mundo de crise de confiança. A gente não sabe em quem acreditar. Mas podemos provar, a palavra de Deus diz que nós podemos analisar pela direção de Deus, com sabedoria, os frutos. Veja os frutos. Não se deixe enganar. Peça sabedoria a Deus. Procure orientação, procure informação, leia, pesquise, estude, seja detalhista. Tempos de pandemia nos levam a ser detalhistas com a higienização. Temos mudado os nossos costumes, muitas pessoas têm mudado, outras não têm mudado tanto assim, porque já tinham determinados hábitos. Detalhistas, críticos, às vezes exigentes. Temos que ser exigentes com nós mesmos. Esses dias não são dias para nós nos tornarmos desmazelados, complacentes, irresponsáveis, preguiçosos, acomodados.
Ah, deixa para lá. Não, são dias de detalhismo, diligência, determinação, constância, detalhismo. Não perca o controle, calma, seja detalhista, observe, aprenda. Dias de aprendizado. E quarto D do nosso os dias de dores aqui, citados em Mateus 24, é o D da dependência de Deus. Mateus 24, 3, é interessante que os discípulos estavam conversando com Jesus sobre um assunto, e daqui a pouco eles querem abordar outro assunto. Eles param o assunto que estavam iniciando, e no versículo 3, eles chegam para Jesus que está no Monte das Oliveiras, particularmente, e eles dizem, declara-nos quando serão essas coisas. Eles se sentam para aprender. Eles se sentam aos pés de Jesus e dizem, Senhor, dize-nos, fala com a gente quer saber. Esse é um tempo para você dizer para Deus, Senhor, fala comigo, eu quero saber, eu preciso entender. Lá no verso 46, a Bíblia fala do servo, aqui em Mateus 24, nós já lemos o versículo, feliz, mais que feliz, aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo, servindo. Meus irmãos, Jesus nos manda ser servos. Ele nos manda buscar a Ele. Busque ao Senhor. Em outro texto ele fala, vocês não querem me buscar. E quando vierem me buscar, muitos vão me buscar, não vão mais me achar. Porque o prazo de Deus acaba. Deus não fica à disposição o tempo todo, tentando nos chaleirar, como diz aqui a nossa linguagem pernambucana. Deus não está querendo bajular você. Deus não precisa de mim nem de você. Jesus está agindo com amor de mestre, de Senhor. E ele está dizendo, aprenda o seu lugar, conheça o seu lugar. Vem até mim. Ele convida a todos nós para irmos até Ele. Então, é necessário que haja dependência de Deus. E para nós concluirmos, em Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo exatamente com esse texto. Dá para a gente fazer um paralelo em Filipenses 2, de 5 a 8, com Mateus 24. Porque Jesus, quando veio a esse mundo, nos deu exemplo. A palavra de Deus manda que tenhamos o mesmo sentimento que Jesus teve. E o sentimento de Jesus teve diligência, teve determinação, ele foi até o final com seu objetivo, se tornou semelhante aos homens, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando Jesus estava lá mesmo, no Jardim das Oliveiras, estava em oração, era um lugar que ele gostava de estar para buscar ao Pai. Em um momento de angústia, em dias de dores, perto da sua morte, da sua entrega por nós, Jesus faz uma oração maravilhosa. Ele diz, Pai, se é possível, afasta de mim esse sofrimento. Eu não quero passar por isso. Mas se faça a tua vontade, não a minha. Que nesses dias de dores, nós aprendamos a depender do Senhor. Que Deus nos abençoe.